Você acha que essa reta final do ano, Emerson, ela pode trazer complicações para o Lacerda, que parecia algo muito natural, uma permanência dele para 2026? Você acha que isso pode complicar a situação dele ou não? Você ainda vê ele muito forte como o nome de um treinador do Atlético para o ano que vem? Jenny, eu vou me basear muito, até pelo que eu conheço do Adson Batista. Ontem, quando fez uma pergunta, foi feita uma pergunta se o Lacerda. Foi quase essa mesma pergunta que você fez, mas a pergunta foi se a goleada faria o Adson repensar sobre o Lacerda em 2026. O Adson é muito direto, e quando ele começa a rodear as coisas, você pode perceber que tem alguma coisinha ali. E ele não quis cravar o Lacerda em 2026. Ele rodeou. Naquela resposta do Adson, para mim, o Adson foi muito claro ao falar que tá mais para não do que para sim a permanência do Lacerda para 2026. Eu acho sim, o Genésio. E vou além. Não sei se uma derrota contra o Vila segura o Lacerda, não. Não sei. É, Posso estar sendo precipitado em achar e falar isso daqui, mas talvez, caso ocorra uma derrota, e principalmente na forma como for, não pode ser que o Lacerda ele pegue o bonezinho dele antes mesmo do final do ano. Mas se o Lacerda quiser mostrar alguma coisa, ele tem 6 jogos para mostrar o seu valor. Não que ele não tenha mostrado nos outros jogos, ele tem, da sequência de 8 jogos consecutivos, o Lacerda ele tem um alto grau de participação no momento bom, mas também tem um alto grau de participação no momento ruim. Porque foi ele que escalou errado, ele que colocou o time errado em campo, ele que não soube fazer um esquema tático eficiente, que pressionasse, que roubasse a bola, que fosse ofensivo, que fizesse o time jogar. Mas os jogadores também têm sua parcela de culpa, mas vou passar antes pelo Lacerda. Eu acho que se o Lacerda não fizer nesses 6 últimos jogos, se não trouxer bons resultados e principalmente boas atuações, ontem o Adson falou em reformulação, que vai olhar jogadores, é, já vai começar a esse processo, então o Lacerda tem que ficar de olho aberto, porque para mim, dentro dessa reformulação, o nome Rafael Lacerda está envolvido nela. E você colocaria o nome dele nela ou não? Cara, é igual o Adson falou, o Rafael Lacerda, ele é muito inexperiente. Eu gosto do trabalho dele. Eu, é, eu acho que ele sabe fazer algumas leituras corretas. Eu acho que ele tem momentos que ele acerta demais, demais, mas também tem momentos que ele erra muito. Então, eu não sei se o Atlético vai ter o luxo de ter esse tempo para o Lacerda se tornar um técnico experiente. Eu acho que o Atlético está numa prateleira muito acima, então, pensando para 2026 e um 2026 forte, opa, pensando em um 2026 forte aqui, Gerli, eu acho que não, eu colocaria o Lacerda no projeto de pegar o bonezinho e ir embora. Mas com dor no coração, porque o Lacerda é um técnico que tem muito potencial. Ele tem potencial. Só basta saber usar aí o que ele sabe, o que ele conhece, porque tem jogos do Atlético que acaba sendo lamentável. E aí, galera, como é que você vê essa situação do Lacerda? Ele parecia muito consolidado para algo mais longo dentro do Atlético. Você acha que esses dois resultados aí, essa saída do Atlético da briga pelo acesso, elas complicam a situação dele, passa a ter interrogações em volta do nome dele? Como que você vê esse atual momento do Lacerda e esse desfecho também da Série B para ele? Olha, pelo histórico que a gente tem do próprio Atlético, é natural que que ele fique numa certa corda bamba mesmo. Tá? A gente sabe como é que é lá no Dragão. Dependendo do trabalho que é realizado, do que acontece dentro de campo, isso reflete demais no trabalho do técnico e geralmente é o primeiro que cai. É o primeiro que entrega o boné, como a gente fala, né? Então, assim, eu vejo essa derrota como uma. Primeiro, eu vejo que passa assim muito por culpa dele. A escalação realmente foi péssima, 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 sabe?
Mas eu vou falar a real para vocês. Como torcedor do Atlético, que está acostumado a ver o que acontece com o Atlético, eu acredito sim que o Lacerda entra nesse processo de possível não continuidade para o ano que vem. Sabe? Ele entra nesse processo. Se vai realmente ser demitido, se vai ser retirado do seu cargo ao final, vai depender muito dessa reta final, de fato. Agora, vamos ser bem justos aqui, pelo menos Oi, pode falar. Mas você acha que, depende de como for, a derrota para o Vila, você acha que corre risco? Corre. Pelo que a gente sabe do Atlético, corre sim. Se perde um clássico como esse, depois de uma derrota significativa como foi, para o Watson falar, não, vamos terminar com a comissão permanente, é daqui para ali, sabe? É daqui para ali. A gente sabe como é que é. A gente sabe muito bem como é que é. Agora, eu vou falar para vocês a minha opinião, tá? A minha opinião. Esse processo de troca de técnico ficou claro que não funciona, tá? A gente vê isso, não é de hoje, a gente vê isso desde 2022, né? Quando a gente caiu para a série B, num processo de troca de técnicos que foi terrível, né, naquele ano. E a gente entende como é que funciona no Atlético, mas sendo bem realista, a derrota para o Curitiba, por exemplo, eu vi muito demérito do próprio time como um todo, não apenas do técnico, mas eu vi como um todo do time, da postura que o time tinha entrado em campo, a escalação e as mudanças. Eu nem achei tão ruins assim. Eu achei ok para o time que a gente tinha, para as peças que tinham. Ok, na derrota contra o Curitiba. Quando a gente perde para o Volta Redonda, a gente perdeu por muita culpa do técnico. Porque o técnico escalou errado, eu concordo com o Emerson, porque o técnico mexeu errado no segundo tempo e porque não soube fazer o time jogar como deveria. Só que dentro desse recorte, vamos combinar que foi a primeira derrota por culpa do técnico dentro dos últimos 10 jogos. 10 jogos, 8 jogos sem derrota, 2 derrotas. A primeira que a gente teve por conta realmente que a gente pode colocar na culpa do técnico exclusivamente, vamos colocar assim, seria esse. Esse foi uma derrota onde o técnico teve relevância principal nela. Então, com o meu próprio pensamento, meu jeito de analisar futebol, de pensar, eu me sinto sendo injusto se eu coloco a cabeça do Lacerda Prêmio por conta disso. É uma derrota significativa, é uma derrota que precisa ser reavaliada e precisa ser entendido o que foi feito de errado, sabe? Mas muito também passa pelo próprio Atlético, porque como o Adson falou, não pode, tem que parar de improvisar. Mas como é que para de improvisar se não tem jogador para escalar, sabe? Tem que ver os dois lados da moeda também, entende? Mas eu entendo que nessa situação o Lacerda se bota numa posição de berlinda ali, sabe? Eu entendo isso. Não gosto dessa posição pelo recorte recente, mas eu entendo isso. E para você, Ana, né, como é que você vê aí essa situação do Lacerda? Você vê ele correndo riscos? Você acha que esse final de ano aí pode ser complicado para ele? Ou você vê grande possibilidade do Lacerda virar o ano e começar 2026 como treinador do Atlético? Ele clássico muda muita coisa. O clássico pode mudar o ânimo do próprio Adson, do próprio Atlético. Acaba que mexe, né? A gente tá meio desanimado para esse clássico porque não vale nada, mas acho que na sexta todo mundo dá uma animadinha, assim, e vai valer algo. Então é difícil prever. Só que vamos colocar na pior das situações, que eu acho que é o que todo mundo está fazendo aqui. O Atlético perde para o Vila ou empata em casa, que seria para mim um resultado ruim. O Atlético empatar lá no estádio Antônio Ascioli com o Vila, eu não vejo o Lacerda tendo fôlego para seguir. Essa posição que os meninos colocaram do Adson falar, vamos terminar o campeonato com a comissão permanente, é muito real. Já é algo que foi feito tantas vezes. E para mim, o Adson ele escalona, né, ao decorrer das entrevistas. Ontem ele foi no 80, que é o máximo, muito rápido assim. Ele já abriu a coletiva disparando já com esses jogadores não me representam, eu não sei o que eu vim fazer aqui. É, então, eu não vejo o Lacerda abrindo 2026 no pior cenário. E aí depois pode ganhar do Vila, mas ainda vai restar 4 jogos. Qual que vai ser a motivação desses 4 jogos? Como que vai ser o desenrolar desses 4 jogos? Fechando a conta toda,
A gente brinca com as olds, né, Gerli, de aposta. Eu não apostaria em Rafael Lacerda em 2026. Para mim, e sigo falando, para mim ontem o Watson chamou ele de inexperiente. Assim, eu olho para o futebol goiano e eu vejo ele assim, igual um pé de mamão, sabe? Uma moita de bananeira. Os ventos interferem demais na postura, sabe? Vira-se rápido demais, as convicções são muito pequenas. Eu falo porque assim, o Lacerda, há uma semana ele era amado. O atleta não tinha nem jogado contra o Curitiba, né? Ele era amado. Se ele quisesse, falar assim, vamos renovar o contrato, talvez ele renovava naquele momento. Hoje eu concordo com vocês, eu acho que ele está criando uma situação difícil para ele, mas não é só por ele, né? O Lacerda chegou para fazer um trabalho de ampla recuperação no Atlético. O atleta estava perdido quando o Lacerda chega. E aí, agora, depois dele viver lá em cima e baixar, né, nessas duas últimas rodadas, me parece que isso é pior do que se ele tivesse vindo trazendo uma situação mais mediana, sabe? Mesmo, assim, é incrível esse ponto. Mas, para mim, igual eu trouxe no F62 Notícias, para mim, essa reta final, ela não tem como melhorar a situação do Lacerda. Ou ela mantém ou ela piora, porque os jogos valem pouco. Os jogos dessa reta final para o Atlético, eles valem muito pouco. Tem esse jogo contra o Vila, que tem um valor um pouco maior, mas os outros não valem quase nada. Mas nesses que não valem quase nada, se o atleta não conseguir alguma coisa, isso piora a situação do Lacerda. E se ele conseguir, isso para mim só mantém a situação do Lacerda. Então o Lacerda, ele está numa situação que para ele é complicada, porque ele só tem o que perder. Ele não tem o que ganhar nessa reta final. Mas vamos ver, né? A gente vai ter muito tempo para a gente debater isso e falar sobre essa situação do Atlético já para o ano de 2026.